Maravilha, então, pessoal. Continuando nossa série de estudos na parte histórica do Velho Testamento, a gente vai abrir no capítulo 33 de Gênesis. Gênesis, capítulo 33. E esse é um capítulo que vai nos ensinar o ministério da reconciliação. Não, a gente não mudou de história, continua sendo a história de Jacó, mas a partir desse episódio da história dele, a gente vai tirar algumas lições sobre a necessidade de reconciliação. O que Deus nos ensina através dessa e de outras passagens também, que vão confirmar esses ensinos, né? Então, continuando aí a história, né? Só para a gente começar, eu vou fazer uma leitura nos 7 primeiros versículos. Você aí com a sua Bíblia, acompanhe com a gente então. Gênesis 33, o verso 1 diz o seguinte: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Vamos fazer uma oração rapidinho aqui, só para pedir pelas bênçãos de Deus mais uma vez. Pai, nós estamos abrindo a Tua palavra e queremos pedir a Tua orientação, o Teu ensino por intermédio dela. O Senhor possa me usar como um instrumento da Tua parte para este ensino, ele seja o mais fiel possível dentro daquilo que o Senhor quis deixar registrado para que nós entendêssemos. Que toda aplicação seja realmente verdadeira, útil e realmente aplicada no nosso coração e nas nossas vidas. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti, rogando pelas Tuas bênçãos durante esse tempo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, pessoal. A Bíblia, desde o início do pecado nesse mundo, desde quando o pecado entrou nesse mundo, é comum a gente ver histórias de irmãos se dividindo. Gênesis 4 foi o primeiro exemplo de irmãos, né? A primeira dupla de irmãos que existiu na história, e foi um exemplo de divisão. Abel e Caim, como consequência do pecado, eles tiveram ali uma vida sem harmonia, em divisão. Mas a história de irmãos depois da queda, ela não precisa ser só de divisão. Afinal de contas, lembra qual é o nosso panorama da história bíblica? Como ele se resume? É a criação de Deus, é a queda do homem ocasionada pelo pecado, mas é também a redenção que Deus proporciona por meio do seu plano, que vai ter o fim na sua consumação. Então a queda do homem não é o fim da história. Deus tem um plano de redenção. E esse plano que Deus está preparando, ele permite que o homem possa não só se dividir por causa do pecado, mas ele permite que o homem possa se reconciliar. Então, ao mesmo tempo que Deus institui um plano de redenção, lá a partir de Gênesis 3, ali prometendo a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ele já estava também colocando ali uma diferença entre duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Acontece que essa descendência da mulher teria uma responsabilidade de serem ministros de uma reconciliação. Hoje, isso se cumpriu por intermédio da igreja. E a igreja tem esse ministério da reconciliação, de se reconciliar com Deus, de levar outros à reconciliação com Deus e também de se reconciliar uns com os outros. Ok? Então, isso vai ser um dos nossos pensamentos principais quando a gente aplicar essa história para a gente aqui também. Ok?
Mas uma coisa que eu queria destacar é que a reconciliação com o próximo, vendo aqui a história de Jacó e Esaú, só foi possível por causa de uma reconciliação antes com Deus. E isso foi o assunto do capítulo 32. Jacó, que fez a sua oração tão bonita, sem nada que pudesse apontar como erro teológico, né, erro de sinceridade, nem nada disso. Mas apesar dele fazer uma oração teologicamente correta, a sua prática depois não foi muito condizente com a sua oração, quando ele confia nos seus presentes, os seus bens, como forma de garantir a paz com o seu irmão Esaú, de apaziguar o seu irmão. E aí Deus acaba encontrando e confrontando Jacó nesse encontro. E foi algo que transformou a vida de Jacó, né? Literalmente transformou, porque o seu nome não foi mais o mesmo. Ele passou a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. O seu corpo não foi mais o mesmo. Ele teve ali uma junta da sua coxa deslocada e ficou manco para o resto da vida. Mas isso serviu para que Jacó aprendesse uma lição muito importante, que é a dependência de Deus. Quando ele descobriu que aquele com quem ele estava lutando era o próprio Deus, ele percebeu que só ficar manco para o resto da vida foi lucro. O que ele merecia, na verdade, que Deus poderia ter feito com ele era coisa muito pior do que deixar manco. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, ele ficou só manco para que ele aprendesse a lição. Então, logo depois, a gente vê nesse capítulo 33 o final do percurso de Jacó durante a sua vida, né? Então, vamos lembrar, ele era um homem lá de Canaã, depois partiu para Betel, depois para Arã, onde ele passou seus 20 anos ali, depois volta para Peniel, onde ele estava aqui, encontrou com Deus, e agora volta, enfim, para Canaã. Esse foi o percurso de Jacó que é narrado na história da Bíblia. Depois, no finalzinho, ele vai para o Egito junto com seus filhos, mas aí é uma parte de outra história. Então, além desse confronto com Deus, Jacó estava se preparando para o confronto, um segundo confronto agora que era com Esaú. E agora, será que eu vou ter que lutar com ele também? Será que eu vou ter que discutir com ele? Ele estava fazendo de tudo para que não precisasse disso. Mas uma outra preocupação ali de Jacó não era só o confronto com o irmão, mas era resolver as pendências do passado. Porque, gente, ele poderia fugir, tomar outro caminho e ir para outro lugar. Ele não era obrigado a voltar para sua casa, para a casa do seu pai, encontrar com seu irmão. Mas não, ele quis resolver as pendências com seu irmão. E aqui a gente já aprende que a gente não deve viver no passado. O passado, ele tem coisas que servem para o nosso aprendizado, servem para a nossa experiência, mas a gente não deve viver no passado. O que passou, passou. Se tinha alguma coisa que era bom, sabe? Esse saudosismo nem sempre é bom. Muitas vezes é ruim, inclusive, a gente ficar apegado ao passado. Mas uma coisa é não viver no passado. Outra coisa é resolver as pendências do passado. E Jacó pensou nisso, não, eu preciso resolver essas pendências do meu passado. Agora eu sou uma outra pessoa, eu me encontrei com Deus, fui transformado, mas eu preciso resolver as pendências do meu passado. Por isso é que ele estava tão cauteloso nesse confronto com Esaú. Até porque, se fosse para ter medo, de quem que ele deveria ter mais medo? No confronto com Deus ou confronto com Esaú? Naturalmente seria o confronto com Deus, que poderia ter feito muito mais do que só deslocar a sua coxa e deixar manco. Mas vamos lá, então, versículo 1, Jacó, ele viu que Esaú estava se aproximando com o seu exército de 400 homens, conforme os seus servos tinham dito, né, que Esaú estava vindo com 400 homens, e foi mesmo. Era um exército razoável ali, e se ele viesse em guerra, seria um problema para Jacó. E qual foi a estratégia de Jacó? Jacó, um homem cheio de estratégias, né? Muito
esperto durante a sua vida. Aqui não foi diferente, ele fez uma estratégia aqui e ele coloca na frente aqueles que ele gostava menos. Ele começa colocando as servas das suas esposas junto com os filhos das servas, depois coloca Lia e os seus filhos, e por fim lá atrás coloca Raquel e José. Então ele já está mostrando aqui a sua preferência por José. Não era só uma preferência por Raquel, mas com o filho de Raquel também, José. Ele começa a dar algumas dicas para a gente de como ele trataria José também, com essa parcialidade. Aí é algo que deixa a gente um pouco ressabiado, né? Será que ele ainda, mesmo sendo um homem transformado, ele ainda continua nutrindo essas velhas preferências? Parece que sim. Parece que ao fazer isso, colocar quem ele gostava menos na frente e proteger mais aqueles que ele amava mais, ele estava mostrando suas velhas preferências. Mas uma coisa diferente vai acontecer logo no versículo 3, quando ele mesmo se coloca na frente, ele mesmo passou à frente para ficar ali na linha de frente mesmo com Esaú. Se ele viesse em guerra, que viesse justo com Jacó em primeiro lugar. Sabe o que que eles fizeram aqui, gente? Sabe o que que Jacó fez aqui? Ele foi homem. Ele finalmente assumiu o seu papel de homem, o papel de cabeça do lar. E isso é uma coisa especial para a gente aqui, que é homem, que Deus nos chama para ser homens mesmo, com H maiúsculo, cabeça do nosso lar. E masculinidade bíblica não é igual o Rambo, que põe uma faixa na cabeça e sai matando todo mundo, que não leva desaforo para casa, e aqui é assim mesmo, bateu, levou. Não, não. Vocês vão ver durante esse capítulo o que é uma masculinidade bíblica. Então, homens, jovens, meninos, prestem atenção em algumas coisas. Parte desse chamado de Deus, né, ele também se aplica a nós. Pode ser que alguns aqui já são casados, mas quem ainda não é, vai ser casado um dia, Deus permitindo, né? E vai precisar assumir essa responsabilidade de homem, essa hombridade, né? De muitas vezes se colocar na linha de frente, assumir um risco pela sua família ou pela sua igreja, se Deus permitir que você seja um líder também da sua igreja, se colocar na linha de frente. E Ô aí, Edson, oi? é, sobre esse assunto, eu lembro que em algum. Quando estava para casar, né, na verdade, aí lendo algumas coisas assim, fiquei muito pensativo e eu acho relevante passar para vocês. Principalmente para os solteiros. Né? Quem é casado, acho que pode até falar alguma coisa depois sobre isso. Mas, sendo muito sincero para vocês, e até na linguagem de vocês, eu vou falar uma coisa. Não tem um chaveco melhor do que esse. Não tem. É isso que o Ellison está falando. Isso eu estou falando para homens. Agora, para as meninas, isso deveria brilhar o olho de vocês. Mais do que o cara ser engraçado, mais do que o cara, sei lá, fazer alguma coisa, ou ter dinheiro, ou sei lá, alguma coisa que normalmente, né, faz brilhar o olho das meninas. Eu tô falando isso porque existem N coisas, assim. Mas quando você vê um cara disposto a se sacrificar por você, isso é o melhor chaveco que você poderia ter. Caras, né, homens, eu tô falando para vocês agora. Antes de pensar em conquistar uma menina, em como conquistar a menina, assim, saiba isso. Se você não estiver disposto a se sacrificar por ela, a se colocar, o Edson usou uma expressão que talvez fique mais latente aí pra gente, né? A se colocar em uma zona de risco por causa dela, eu tô falando isso e é muito verdade. E ela engloba em todos os sentidos. No sentido de físico, de pensar em cansaço até, de pensar em como você pode ficar ou tem que ficar mais cansado do que a sua esposa ou a sua futura esposa, né, no caso, de como você vai ter que se sacrificar
para conseguir o alimento, o sustento para o lar. Isso tudo faz parte do cansaço em si, até que Deus colocou para o homem lá em Gênesis 4, né? Cansaços emocionais também, às vezes espirituais também. Às vezes você tá pensando tanto em trabalho e tem que chegar em casa e ler a Bíblia com a sua família também. Isso envolve um cansaço e uma questão espiritual na sua vida que você vai precisar se sacrificar também para que isso aconteça. Eu fico pensando agora assim, eu tô com 2 filhos aqui em casa. E o meu chaveco com a Fabi mudou agora. O meu chaveco com a Fabi, eu tô falando de chaveco, gente, porque é a nossa linguagem do dia a dia, assim. Mas nada é mais bonito para a Fabi do que me ver cuidando das crianças com alguma coisa espiritual mesmo, cantando uma música que seja uma musiquinha do Rei Davi lá, de criança mesmo, assim, porque ela se sente emocionalmente, estruturalmente, fisicamente protegida. Essa é a questão toda. E, sinceramente, não importa se eu sou engraçado ou não, nesse caso. Não importa se eu estou sendo, sei lá, outra coisa aí que nos acampamentos rola muito, né? Se eu sou conversador, não importa. Importa que eu estou cuidando da minha família, né? Eu estou tentando, pelo menos, cuidar da minha família. Então, solteiros, eu digo isso para vocês. Abram os olhos para o que realmente importa. Veja se aquele cara ele vai dar uma condição. Eu não falo dele ser perfeito, não é isso, mas dele vai te proporcionar segurança dentro do lar. E você, homem, se preocupe com isso. Não se preocupe com outra coisa. Se preocupe com se você é rico ou não. Não se preocupe se você tem um chaveco bom, uma lábia boa. Não importa. O que importa é você buscar oferecer segurança para sua família. Segurança em todos os aspectos. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, Bruno. Consegui expressar bem o negócio de casamento aí? Posso falar uma coisa rapidinho? Fala aí, mano. Desculpa, só para completar, assim, vou dar um exemplo. Exemplo não, o que aconteceu comigo. Teve uma vez, meus pais estavam com um problema muito grave, e eu conversei com um casal que me ajudou muito. Ele falou assim, enquanto você não sair desse momento de querer cuidar dos seus pais e pensar em cuidar de você para ser um homem, para cuidar da sua esposa, Deus nunca vai te dar uma esposa. E a partir daquele momento, eu tomei essa decisão que os meus pais tinham que tomar conta da vida deles, independente do que acontecesse, que eles tinham que responder por eles e eu tinha que responder por mim. Pelas bênçãos de Deus, 6 meses depois eu conheci a Marcela e 2 anos e meio depois eu casei. Então, o que o Jô falou é exatamente isso. Eu estava preocupado em querer resolver problemas que não eram meus problemas, que eu tinha que ter a minha condição, o meu psicológico, a minha maturidade preparada, não é para cuidar dos meus pais. Não que eu larguei eles, mas que hoje a minha responsabilidade é aqui na minha casa e cuidar da minha esposa, né? Em todos os aspectos, né? Então, isso foi um marco na minha vida e aconteceu comigo. Com outros, pode ser que aconteça mais rápido, né? Eu demorei um pouco mais, né? Mas o que o João falou, eu concordo plenamente. A gente tem que estar preparado como homem para estar... E isso não é um preparo que você lê um livro e resolve os problemas, não, tá? Isso é um processo, Mas a gente tem que... É uma virtude que você traz e a pessoa se sente segura com você, né? Lógico, com todas as dificuldades e as falhas que a gente tem, mas é uma coisa que chama, assim, a atenção. E isso mudou a minha vida. 6 meses depois, conheci hoje a minha esposa, né? Então, eu concordo plenamente com o que o João falou. Uhum. Perfeito. Talvez a gente dá exemplos, né? Seja bom. O Bruno deu um exemplo, aí eu estava pensando em outros exemplos até. Eu fico pensando nessa questão do homem oferecer uma segurança para sua família. Vou dar um exemplo muito claro. Vamos supor, Samuel, você está com quantos anos, mais ou menos? Está com 17? Estou com 17 anos. 17, beleza, então, ó. 17 anos. Tá trabalhando, né? Tem uma vida profissional já aí, mesmo que iniciando, mas já tem uma vida profissional. 17 anos. Vamos supor
que passa 10 anos do Samuel trabalhando, tá, gente? Estou pensando em 10 anos de trabalho. E ele não buscou ter uma independência dos seus pais, da sua mãe ali, né? Eu tô falando de teto mesmo para morar, ele não buscou ainda um terreninho ali para comprar, um apartamento para comprar, alguma coisa do tipo assim. Ele só pega o dinheiro dele, todo o dinheiro dele, gasta com roupa de marca, com celular, com aquelas bicicletas super caras, com outras coisas. A mensagem, nesse exemplo, tá? A mensagem que você está passando para as meninas, Samuel, é que você não está nem aí para a sua família. Você só está pensando no seu lazer, você está pensando só em torrar o dinheiro que você tem com alguma coisa que te satisfaça. Essa é a mensagem que você vai passar se você fizer isso. Então, não faça isso, tá? Por favor, não faça isso. Eu dei um exemplo só, tá? Mas que às vezes fica mais fácil da gente visualizar aquilo. Samuel, você tem 17 anos e isso não te impede de, cada vez que você recebe seu salário, você guardar alguma coisa para o seu futuro. Hoje existem métodos para isso. Eu tô ainda navegando no seu exemplo, tá? Existem métodos para guardar dinheiro, né, e tudo mais fácil. Mas antigamente, os nossos pais e tios, né, eles pegavam dinheiro e colocavam embaixo do colchão, porque não tinha banco ainda para guardar dinheiro e tudo mais. Era assim que eles guardavam dinheiro. Com 18 anos, eles estavam já com um terreno comprado. Não tinha ainda nem perspectiva de vida, às vezes, mas já estava com o terreno comprado e ainda tinha uma poupança lá embaixo do colchão de dinheiro. Então, o exemplo que eu dou para vocês é porque casamento muda a estrutura familiar. A gente fala assim, eu quando era solteiro, gente, gastava R$ 500 por mês. Que família que se sustenta hoje com R$ 500 por mês? É impossível uma família se sustentar com R$ 500 por mês. Então, o que eu tô dando de exemplo é uma das coisas que estão dentro do oferecer segurança para a família, né? Não estou falando que você tem que ganhar R$ 10.000 por mês para casar. Não é isso que eu estou falando também. Se for esperar, daí só o Bruno que pode casar. Mas muito... Deixa o Gilmar escutar isso aí, hein, Bruno? Mas muito bom a gente refletir nessa aplicação prática mesmo, para esse gesto que Jacó fez. Gente, a gente não está viajando, só porque ele entrou na frente a gente está falando tudo isso. Não, não é viagem. Sabe por quê? Porque quando Abraão e quando Isaac tiveram a oportunidade, eles foram covardes e não se colocaram na linha de frente, diante do faraó, diante de Abimeleque. Então eles pisaram na bola. E Jacó depois, claro, foi depois dele penar muito e aprender com Deus quebrar as pernas dele, praticamente, é que ele aprendeu a ser, entre outras coisas, um homem. Aprendeu a ser um homem mesmo, como Deus espera que um homem seja. Então, só para completar essa questão, eu acho muito interessante esse assunto, porque é a fase em que jovens estão se preparando para namoro, para casamento, né? Eu mesmo, né, se Deus permitir, quem sabe, me preparando para esses passos aí da vida. E esses dias atrás, aconselhando um jovem, por coincidência, nesse mesmo assunto, né, relacionado a isso, aconselhando um jovem irmão, eu disse assim para ele: olha, se você não está disposto a romper com seus laços familiares e assumir a liderança do seu lar para valer, já avisa a sua pretendente, a moça que vier te conhecer, porque ela já não perde tempo com você. Se você não estiver disposto, né? E assim, o que significa assumir o maior prejuízo, se colocar na linha de risco, entre alguns exemplos práticos, né? Às vezes, normalmente, né, existem exceções, mas normalmente, se é um namoro à distância, o rapaz vai ser aquele que vai visitar ela mais vezes, se não sempre. Acontece. Quando eles forem para algum lugar, comer numa lanchonete, uma pizzaria, normalmente, existem exceções, cada caso é um caso, mas normalmente o homem é que vai pagar
para namorado. Então, assim, exemplos bobos, como o Jô disse, existem muitos outros exemplos e a gente vai aprendendo na vida como fazer em cada caso. Mas o princípio é o mesmo. Eu vou assumir o maior risco, eu vou assumir o maior prejuízo. Vou deixar para minha namorada, esposa, o menor prejuízo possível. Eu vou assumir o maior prejuízo. Às vezes, prejuízos emocionais, prejuízos não só financeiros, mas enfim, essa é a ideia de se colocar na linha de frente. Talvez a gente não tenha que fazer alguma coisa que coloque em risco a integridade física, tipo Faraó, Abimeleque ou Esaú aqui, né? Casos que vão matar a nossa esposa. Mas se precisar também, vai que o Brasil vire um país perseguido religiosamente falando, aí é também eu assumir o maior prejuízo, me colocar na frente e até mesmo deixar que minha vida seja tirada para proteger da minha esposa e da minha família. Então, gente, é um princípio muito importante que a Bíblia toda vai confirmar isso, ok? E aí Jacó se encontra com Esaú, então, o momento tão esperado chegou. E quando ele se encontra, no versículo 3, ele se passa à frente e ao aproximar-se do seu irmão, ele se curva ao chão 7 vezes. E ele não estava se curvando só assim, tipo um cumprimento de camponês, de pessoal de roça, nada disso. Não, ele estava se curvando mesmo, de tocar o nariz no chão. Era um negócio realmente de humilhação, de se colocar numa posição de escravo, de servo. E aqui ele está mostrando um outro princípio interessante, que é a submissão a posições mais altas. Como eu disse, masculinidade bíblica não é se achar o bonzão que manda em todo mundo, que pode tudo com todos. Não, existem pessoas pelas quais a gente vai ter que ser submissas. E Jacó está mostrando isso com Esaú por 2 motivos. O primeiro é que ele era o irmão mais novo. E olha só, hein? Justa essa questão, é como se colocasse o dedo na ferida. Apesar de eu ter pego a bênção da primogenitura, eu ainda sou o mais novo. E um outro motivo para ele se submeter a Esaú dessa forma é porque Jacó se considerava alguém em desvantagem porque ele lesou o seu irmão. E ele queria restituir agora tanto o respeito quanto os bens que ele tinha tomado do seu irmão. Então, aqui a gente começa a ver como ele assumiu o seu papel de homem, sendo o cabeça do seu lar, mas como ele também foi homem de se submeter àquele que era superior a ele. Isso se aplica tanto aos mais velhos, né, como aqueles a quem a gente ofendeu e quer o perdão dessa pessoa, se aplica aos nossos patrões, aos políticos, a pessoas que têm autoridade sobre nós. A gente precisa ser submisso e honrar, respeitar essas autoridades. E aqui a gente vê esse arrependimento de Jacó, que se for realmente um arrependimento verdadeiro, pelo menos eu não enxergo aqui nenhum motivo para que não seja, mas isso mostra que um arrependimento verdadeiro quebra o nosso orgulho. E Jacó estava aprendendo a ter o seu orgulho quebrado, primeiro com Deus. Lembra? Primeiro a reconciliação tem que ser própria com Deus, depois a reconciliação com o irmão. Então, quando ele se reconcilia com Deus, o seu orgulho já foi quebrado. Então, agora ele pode mostrar esse orgulho quebrado, despedaçado, com seu irmão Esaú também, com quem ele tinha algumas pendências. Mas o interessante é que Esaú, no verso 4, quando encontra Jacó, ele surpreendentemente cumprimenta o seu irmão como se nada tivesse acontecido. Eles se abraçam, né? Aquele abraço apertado mesmo, mais de 20 anos sem se ver, e eles choram. E, gente, masculinidade bíblica é isso também, é sentir emoções e chorar. Quem disse que homem não chora, isso é um baita do engano. Imagina, né? E assim, e acho que a gente nem tem manteiga derretida aqui nessa sala, né? Só o Rudy, o Jô, eu e alguns outros que vão se confessar aí até o final da aula. Mas isso é parte de masculinidade também. É saber deixar os seus sentimentos transparentes, e quando o seu orgulho está quebrado, você não fica carrancudo de não mostrar os seus sentimentos. É ser transparente mesmo. Isso mostra um arrependimento verdadeiro.
E essa passagem é tão interessante porque ela lembra muito a parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Embora ela tenha suas diferenças, mas envolve alguém que reivindicou a sua herança e que depois foi para longe, passou muito tempo longe, e depois volta com aquele sentimento de culpa. E quando volta, lembra, o filho pródigo, ele fala para o pai: eu vou confessar meu pecado, eu vou dizer que eu não mereço ser tratado como um dos membros da família, né? Eu prefiro ser tratado como servo e tal. Mas o pai, ele não trata o filho como se tivesse sido ofendido, ele age como se nada tivesse acontecido. E isso é a postura daquele que perdoa. A gente viu como é a postura do que pede perdão. Deve ser em humilhação mesmo, né? Deve ser um sentimento transparente, mas aquele, e submissão também. Mas aquele que perdoa, ele deve agir justamente dessa maneira, não levando em conta a ofensa que ele recebeu, não levando em conta o prejuízo que ele teve, porque isso é perdão, gente. Antes de tudo, o perdão é você não levar em conta a ofensa. Afinal de contas, é isso que Deus faz com a gente. Deus não leva em conta o pecado que a gente cometeu contra Ele, porque eles já foram perdoados na pessoa de Cristo. Então, o perdão de Deus é como se Ele se esquecesse dos nossos pecados, né? Inclusive, a Bíblia usa essa linguagem, não literalmente que Deus teve amnésia e não lembra mais de nada, mas que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata segundo a nossa posição em Cristo. Então, quando a gente perdoa alguém, tem que ser para valer. Quando a gente perdoa alguém, é realmente como se pegasse uma borracha e apagasse aquela ofensa ali que teve. E não reivindicar de volta aquilo que ela foi ofendida. Então, tipo, se o Bruno me ofendeu em alguma coisa, eu não vou sair na justiça atrás dele depois, eu te perdoei, mas eu quero, sei lá, é que existem casos e casos. Eu estou pensando aqui até que ponto eu não estou sendo exagerado, né? Mas eu não vou tratar o Bruno segundo aquilo que ele fez para mim, tá? Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre como deve ser a convivência e a comunhão com uma pessoa que não vive uma vida de santidade. Aí eu acho que a gente pode retomar essa discussão, ok? Eu imagino até que você já tenha alguma coisa aí para comentar em cima disso. Mas o perdão é isso, é não levar em conta a ofensa que você recebeu. E é tratar a pessoa conforme você trataria se isso não tivesse acontecido. Isso é perdão. Se você perdoa alguém e fala, mas que isso não aconteça de novo, hein? Você tá deixando a pessoa na sua lista negra ali na agendinha. E tipo, 3 strikes. Já foi uma. Às vezes não é nem 3, é 2 strikes, né? Já foi uma. Se for outra, aí eu nem perdoo mais. Isso não é perdão de verdade, ok? Então Esaú, ele saúda seu irmão realmente como se nada tivesse acontecido. E, gente, Esaú era um homem que tinha prometido matar o seu irmão. É verdade, a promessa seria cumprida quando o pai morresse. E Isaac ainda não tinha morrido. Mas a gente não esperaria que ele cumprimentasse seu irmão assim, né? Mesmo que não tivesse chegado a hora de cumprir a sua promessa, ele não seria tão amistoso, tão amigável assim com Jacó como ele foi. Então ele parece agir conforme aquele pai do filho pródigo. Então ele seria aqui no caso da história de Jacó, o irmão pródigo, né? E quando eles se reencontram tem toda essa cena tocante. E aí ele vê a família, né? Quem são esses? São as minhas esposas, os meus filhos. E aí todo mundo abraçou. Foi aquele encontro bem comovente, né? Vários. Oi. Então, podemos considerar que não só Jacó foi tratado como Esaú também, por Deus. Olha, Samuel, eu imagino que sim, pensando que tudo aquilo que é bom vem de Deus, né? Inclusive essa mudança de pensamento, né? De eu quero matar meu irmão, agora eu estou disposto a perdoar. Nesse sentido, eu acho que Deus pode ter trabalhado no coração de Esaú. Porém, a gente vai ver ainda nesse capítulo alguns sinais de que Esaú não parece ser
não parece ter deixado de ser um homem profano. Então ele ainda faz parte dessa descendência da serpente. Acontece que na questão do perdão, Deus trabalhou no coração dele. E isso pode acontecer. Deus pode usar pessoas profanas para trabalhar no coração delas e agir de modo que as coisas cooperem para o bem daqueles que são povo dele, né? Deus pode usar governantes, né? Pode usar, até mesmo nessa história, Faraó, Abimeleque, né? Que Deus falou com eles em sonho para eles não fazerem mal. O Deus usou até mesmo Labão para ele não fazer mal a Jacó. Então eu acredito que Deus trabalhou sim no coração de Esaú, mas da mesma maneira como ele trabalhou com Labão, a fim de proteger a Jacó. Porque era isso que Deus tinha garantido na aliança, né? Eu vou garantir a sua proteção até você voltar são e salvo para a sua terra. Então, nesse momento tem esse encontro tocante, eles se reencontram e Esaú parece que não está querendo mais cumprir a sua promessa com Jacó. E isso aconteceu de fato porque a gente vê que no enterro de Isaac, quando o pai deles morre, eles estão juntos. Embora eles não tenham vivido juntos, mas no enterro eles estavam ali juntos e um não queria esganar o outro, nem nada disso. Gente, vamos reiniciar aqui a nossa sala, já está acabando o tempo. A gente viu aqui que houve o reencontro entre eles. Jacó dá algumas demonstrações de que tinha sido transformado. Ele assume a posição de frente, a posição de maior risco para proteger a sua família, embora ele ainda mostre algumas preferências do passado em deixar aqueles que ele amava mais atrás. E então a gente vai ler a partir do versículo 8 para ver o que aconteceu aqui na história quando eles se encontraram depois. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que é necessário. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então, olha só, quando irmãos discutem, talvez isso seja uma novidade para quem é filho único, mas sim, irmãos discutem e não é pouco. E se tem alguém que conhece bem os nossos pecados, são os nossos irmãos na carne. Eles sabem os nossos podres, eles sabem o que a gente fez lá em 1998, 7, 6 e por aí vai. Eles sabem de cada coisinha que a gente já fez. E nas discussões, é natural que a gente desenterre essas coisas que a gente sabe do outro e jogue na cara. Mas você fez isso, e você é aquilo. E nas discussões entre irmãos, é normal que a gente desenterre o pecado do outro. Acontece que aqui, gente, Jacó, ele faz o contrário, ele desenterra o próprio pecado. Antes mesmo que houvesse qualquer discussão, que existia um risco de ter uma discussão, até um conflito ali, antes mesmo ele já desenterra o seu próprio pecado diante do irmão. E então, quando Esaú fica curioso, dizendo: ô Jacó, eu vi aí que você me mandou, cada lugar que eu passava, você me mandava uns rebanhos, aí, uns presentes, ouro e prata, o que você quer com isso aí? Aí Jacó fala: não, eu quero ser bem recebido por você. E aí ele mostra, a partir desses versículos, inclusive o 10 também, né? Se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte. Então Jacó estava mostrando que ele tinha culpa e ele queria restituir ao irmão aquilo que ele tinha tomado. Inclusive, é interessante que no verso 10 ele fala: aceita este presente, e no verso 11 ele fala: aceita, pois, o presente que te foi trazido. No versículo 10, a palavra presente significa presente mesmo. Agora, no versículo 11, essa palavra tem uma ideia mais de bênção. E isso é curioso, né? Eu ouvi de Jacó ele falando: aceita essa bênção, porque parece que ele está fazendo alusão à bênção que ele tomou de forma
esperta, né? Lá quando comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilha e depois enganou seu pai Isaac, se passando por Esaú. Então parece que ele, assim, não que ele está devolvendo o direito de primogenitura, mas ao usar essa palavra presente, fazendo alusão à bênção, parece que ele está falando, olha, aceita isso como retribuição às vezes que eu te lesei, às vezes que eu ofendi você através do engano. Então, ele está mostrando realmente que todos esses presentes eram uma tentativa de retribuir todo o mal que ele fez. É como se fosse indenização por danos morais. Ele estava fazendo questão de retribuir. E aí, Esaú, ele mostra que ele não estava afim desses presentes, porque ele já tinha tudo, né? Ele diz no verso 9, eu já tenho muito, guarde para você, eu não preciso disso. Aliás, a Bíblia diz que Esaú conquistou as suas bênçãos por espada, saqueando outros povos, né? Não foi uma bênção ali muito honesta. Por isso que quando Samuel perguntou sobre a transformação de Deus no coração de Esaú, eu disse assim, que nesse aspecto do perdão, sim, mas na vida de Esaú ainda parecia ser uma vida profana, porque até mesmo as riquezas dele não vieram tão honestamente assim, né? Saqueando outros povos. Talvez esse exército mesmo talvez fosse mais uma quadrilha de bandidos do que um exército mesmo. Então, agora fica a questão. Eu ofereço um presente para alguém para tentar me reconciliar com ela. Ela diz que não precisa, que já está reconciliado. E aí, o que vem na mente de alguém ganancioso? Então, eu vou pegar para mim de novo. E Jacó, que era alguém que foi muito esperto durante a vida dele, um cara trapaceiro, mas agora era transformado por Deus, o que ele fez agora? Não, ele insistiu para que Esaú ficasse com os presentes, mesmo isso não afetando diretamente o perdão. Mesmo que não precisasse disso para o perdão, mas ele queria restituir aquilo que ele tinha ofendido a Esaú, né? Então, o versículo 11, né? Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. E aí ele diz, né? Eu já tenho tudo o que necessito. Ele mostra, não, eu também fui abençoado por Deus. Mas tudo que importava para Jacó ali era o perdão. Porque ele, inclusive, faz uma comparação muito interessante no versículo 10, né? Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Sabe o que ele está mostrando ali, gente? Não é bajulação. Lendo a primeira vez, parece que ele está falando, nossa, exagerou na bajulação aí, né? Falar que é como ver o rosto de Deus. Mas ele está fazendo uma comparação justamente entre o confronto que ele teve com Deus e o confronto que ele está tendo agora. E nos dois ele está saindo ileso quando ele merecia a morte. Então a comparação que Jacó está fazendo aqui é da misericórdia de Deus e a misericórdia de Esaú. E aí ele fala, ô Esaú, aceita o meu presente, porque você está sendo misericordioso comigo, cara, igual Deus foi. Então, se eu posso fazer alguma coisa para retribuir, eu quero te deixar com você esses presentes. Então, aceita porque você está sendo tão misericordioso quanto Deus foi, né? Talvez não tão misericordioso, mas misericordioso assim como Deus foi, tipo, mostrando o mesmo sentimento de misericórdia e perdão. E aí é uma coisa que a gente fica pensando, né? Hoje em dia, o assunto do perdão, ele é pouco falado. Talvez nas igrejas ele seja mais falado como um dever, a gente deve perdoar e tudo. Mas na hora do vamos ver, a gente fica inventando N desculpas para não perdoar. Ah, não, mas nesse caso não dá para perdoar. Esse caso é imperdoável. Às vezes fica pesquisando, até mesmo na Bíblia, razões para não perdoar. E tem gente que acha, não sei como. Se vocês procurarem aí no Google, acharem algum artigo de site cristão, vocês vão encontrar gente falando que nem sempre o perdão ele é válido, né? E a gente gasta mais tempo discutindo a necessidade do perdão do que aprendendo a perdoar. E aí a gente deixa de ver a face de Deus, igual Jacó disse ter visto aqui. O que é ver a face de Deus nesse contexto? É experimentar de Deus
a mesma misericórdia que a gente pode ver no nosso irmão. Então, quando a gente deixa de perdoar, gente, por qualquer motivo que seja, a gente deixa de ver a face de Deus e cultiva um coração amargurado. Isso é muito ruim, é péssimo. Cultivar um coração amargurado. Então, pode ser que em alguns casos a gente busque razões bíblicas para não perdoar. Tipo, num casamento, eu quero correr atrás dos meus direitos, porque a Bíblia fala que no caso de adultério pode divorciar e tudo mais, mas eu sei de casos em que houve adultério e o casal conseguiu restaurar o seu relacionamento por causa do perdão. Então a Bíblia, ela dá direito a gente de algumas coisas. Ela dá o direito, só que nem sempre esse direito deve ser corrido atrás num primeiro momento. Antes de tudo, a gente deve aprender a perdoar. E só quando não for possível, assim, o perdão ele deve vir sempre, mas a aceitação da comunhão com a pessoa é algo que a gente deve pesar, deve avaliar com sabedoria. E aí é o que a gente vai pensar no finalzinho desse trecho aqui, a partir do versículo 12. E aí eu vou aprofundar um pouco mais com vocês. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue no meu senhor em Seir. E Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Bom, aqui nesse texto, existem duas formas de entender. Alguns dizem que Jacó foi malandro e evitou a companhia de Esaú, porque vai que Esaú muda de ideia e resolve matar Jacó e a sua família, né? E eu acredito que seja um pouco diferente. O que aconteceu aqui? Esaú, ele ofereceu uma escolta, né? Jacó, fica comigo, que eu tô aqui com o meu exército. Então, viajar ali no deserto não era fácil. Às vezes tinha animais que vinham atacar, às vezes tinha um bandido que vinha assaltar. Você tá cheio de coisa aí, então pode ser perigoso. Fica aqui, meu exército te protege. Só que Jacó sabia que o exército, eles eram homens treinados, atléticos, né? Estavam acostumados a fazer muito esforço e tal. Então eles andavam rápido, eles tinham ali, caminhavam bastante. E Jacó, ele tinha algumas pessoas que iriam atrasar essa viagem deles. Então Jacó, ele abre mão disso e fala: não precisa, né? Eu só faço questão do seu perdão, irmão. Ele fala no verso 15, né? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Então ele só fazia questão do perdão de Esaú, ele não queria mais nada, porque ele já não merecia nem o perdão. Então, o encontro face a face é fundamental para resolver as nossas pendências com o nosso irmão. Mas nem sempre é possível caminhar lado a lado. É aqui que eu queria chegar. O encontro face a face é fundamental, mas nem sempre é possível caminhar lado a lado. Por que eu digo isso? Eu não estou inventando isso. A Bíblia, ela mostra que nem sempre é possível ganhar o seu irmão, reconquistar o seu irmão, às vezes por falta de arrependimento do seu irmão. E quando não existe arrependimento, a Bíblia orienta a gente a não ter comunhão com essa pessoa que não é arrependida. Quando é nos casos de disciplina na igreja, a igreja não deve nem ter contato. Quando a pessoa não está arrependida e é disciplinada sem arrependimento, a igreja não deve nem ter contato e comer com ela. Quando é uma ofensa que a pessoa não se arrepende, Jesus diz que nas últimas consequências ela deve ser tratada como gentia e publicana. Então, assim, como alguém que não faz parte do povo de Deus. Então, se existe o arrependimento, ok, restaure essa comunhão, né? O perdão, ele é obrigatório em todas as questões, mas a preservação da comunhão, ela vai depender do arrependimento e da disposição da outra pessoa. Precisa de duas pessoas para manter uma paz. E, bom, Romanos vai dizer, né? Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a gente deve fazer o possível para ter paz com todos.
Naquilo que for possível, a gente deve se esforçar ao máximo para ter paz. Mas nem sempre isso vai ser possível. E é uma pena, né? Então, imagino que nesse caso aqui de Jacó, ele quis evitar Esaú. Ele quis evitar, primeiro porque a riqueza de Esaú não envolvia a Deus. Quando Esaú falou no verso 9, né, eu já tenho muito, meu irmão, ele não dá os créditos para Deus, igual Jacó dá. E aí a gente precisaria avaliar com sabedoria alguns convites, como o de Esaú. O perdão, ele é obrigatório. E o que é o perdão? É você não tratar a pessoa segundo a ofensa dela. Você não levar em conta o pecado que ela cometeu contra você. Isso é o perdão. Mas a preservação da comunhão, ela vai depender do arrependimento da pessoa, né? Da viabilidade de você estar junto com ela ali. Por isso que eu falei o exemplo, né? De correr atrás dos seus direitos, de um casamento que tem um divórcio ou um abandono, ou entrar na justiça contra alguém. Tipo, as pessoas precisam pagar pelos erros dela, né? A gente é perdoado dos nossos pecados, mas as consequências dos pecados ainda vêm. Então, em alguns casos, você não precisa, você precisa arcar com o mal da sua vida. Depois que Davi pecou com Batseba, por exemplo, ele foi perdoado, mas sua vida nunca mais foi a mesma, né? Então, sobre essa questão do perdão, precisa ser avaliado com muita sabedoria. Até que ponto você precisa correr atrás dos seus direitos por aquilo que você foi lesado. Em primeira instância, o ideal é perdoar e deixar para trás e não correr atrás de nada. Isso seria o pensamento o mais ideal possível. João, você quer acrescentar alguma coisa nessa questão? Eu não sei se soou confuso, eu tenho medo de não ter Não. explicado direito. Eu acho que você está... não vou falar que você está numa polêmica, mas está beirando, assim, é difícil mesmo, né, saber isso. Eu só Uhum. ia voltar ao ponto um pouco, Sim. porque a questão principal, e para mim eu estou falando pelo que eu enxergo biblicamente até, e principalmente por esse texto. A questão principal do perdão é quando eu me coloco na possibilidade de fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Quando eu me coloco nessa posição, eu sou obrigado pela coerência a perdoar. Porque em algum momento eu vou fazer a mesma coisa com outra pessoa, ou eu tenho a mesma capacidade de fazer a mesma coisa com outra pessoa, se é que eu já não tenha feito, inclusive. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui, gente, quem é o ofensor foi o próprio Jacó. Né? O próprio Jacó que é o ofensor aqui. Ele que ofendeu Esaú. Eu não vou falar que ele foi... que Esaú foi 100% certo também, lá no passado, óbvio que não, né? E 100% errado também não, porque Jacó teve parte da culpa também. Mas nesse caso aqui de família, Jacó foi o ofensor. Ele tinha jeitos honestos e leais para ganhar o que ele ia ganhar já, que era o direito da primogenitura. E ele fez isso de forma enganosa e tudo mais. Não só isso, as outras coisas que ele fez no relacionamento familiar ali deles também. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, gente, é porque quando normalmente, quando a gente vai falar de perdão, a gente sempre se coloca na posição de ofendido. Sempre. É automático pra gente, né? Tipo, por que eu devo perdoar? Assim, mas não deveria ser essa postura. Se coloca na posição de ofensor. Sempre que for falar de perdão, então, pensa, por que as pessoas têm que me perdoar? Porque eu sou o ofensor. Eu ofendi outras pessoas. Não é possível que a gente só consiga imaginar o perdão quando a gente é o ofendido. Quando as outras pessoas que estão devendo pra gente, na verdade. E sendo que, não sei vocês, mas eu vou ser muito honesto comigo mesmo. Eu acho que eu já ofendi muito mais vezes do que eu fui ofendido. Muito mais vezes. E por que eu me coloco sempre na posição de coitadinho da história, então? Por que eu fico avaliando essa questão de perdão, né? Eu fico pensando assim, mas um monte de pessoas me ofenderam e não pediram perdão para mim. Eu pedi perdão de todas as vezes que eu ofendi alguém? Óbvio que não. Óbvio que não. Por que então
eu não sou coerente com essa posição. É por isso que, gente, quando a gente for falar de perdão, a gente não pode esquecer das vezes em que nós fomos ofensores. A ideia de perdão muda quando a gente se coloca na posição de ter que ser perdoado. Normalmente, a regra de 3 que a gente faz é: Cristo nos perdoou, então eu tenho que perdoar a outra pessoa. Mas não é essa. Simplesmente, isso é incompleto, né? Cristo me perdoou, assim como outras pessoas me perdoaram também, e eu tenho que perdoar, então, outras pessoas. Essa é a conta completa para fazer. Pois é. E uma coisa que eu estava pensando, né? Essa diferença entre o ofendido e o ofensor, é que normalmente o lado do ofendido, mesmo que ele não perdoe, já é um erro, ele vai ter um coração amargurado, isso é muito ruim, mas o ofendido sabe que ele é ofendido. Ele sabe que houve a ofensa. Mas quando o ofensor, ele não pede perdão, ele não busca o arrependimento e o perdão, significa que ele não reconhece o erro, não reconhece a ofensa. Ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Não é que ele passou a borracha no erro, é que ele nem tem a folha com o erro registrado para passar a borracha. Isso é pior. É pior do que ter amargura no coração, é ter um orgulho que te cega a ponto de não enxergar a ofensa. Então, isso é uma avaliação muito sincera que a gente deve fazer, porque, especialmente entre a igreja, a gente vive como irmãos e a gente tem tomado a ceia, né, mesmo que virtualmente, mas o princípio ainda vale. A gente deve examinar a si mesmo e ver como é que está a nossa vida. Isso inclui as ofensas que a gente pode ter feito a algum irmão. Se a gente não está em comunhão, é como João diz, né, na sua primeira carta: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Isso é uma incoerência não só com a retribuição do perdão que Deus deu para a gente. Isso é uma incoerência com a nossa vida cristã. Isso é tão sério que deve levar a pessoa a pensar se ela realmente foi perdoada por Deus, se ela realmente já creu nesse plano de salvação. Porque para ter uma disposição tão dura de não pedir perdão, né, por um erro, significa que talvez ela está ainda precisando entender alguma coisa do Evangelho e ser salva. Mas, só para finalizar o nosso texto aqui, o nosso tempo já está avançando, mas é rapidinho. A partir do versículo 17 agora. Jacó, todavia, foi... Não, vamos ler o 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. O que aconteceu aqui? Jacó voltou para casa, realizou o sonho da casa própria. Agora ele tinha um cantinho só dele para morar, coisa que ele nunca teve, né? Morou na casa dos pais, morou de favor com o sogro. Agora chegou... Minha casa, minha vida. Exatamente, minha casa, minha vida lá em Israel. Então, Jacó estava realizando o sonho da casa própria. E são e salvo, a Bíblia deixa claro, ao usar essa expressão são e salvo, que o que tinha acontecido? Deus cumpriu a sua promessa. Jacó, você vai voltar são e salvo, e ele voltou são e salvo. Acontece que nem tudo são flores. Como eu estou dizendo, gente, a progressão da fé da pessoa nem sempre é tudo bonitinho, quer dizer, nunca é tudo bonitinho. Tem seus altos e baixos. E Jacó ali, parece que ele se esqueceu ou deu de ombros para a ordem que Deus tinha dado lá em Gênesis 31. Quando ele sai da casa de Labão, a ordem de Deus é que ele voltasse. Antes de ir para sua terra natal, ele deveria primeiro ir para Betel, aonde ele tinha encontrado com Deus a primeira vez. Lembra como foi o progresso de Jacó? Foi Canaã, na casa dos pais. Depois, rumo a Padã-Arã, ele parou em Betel. E lá ele encontrou Deus a primeira vez. Então, depois ele volta para Peniel e vai para Canaã.
Mas a ordem não era essa. Ele deveria, sim, estar em Peniel, ir para Betel, depois ir para Canaã. E ele não fez essa parte do percurso. Ele foi direto para Canaã e a Bíblia diz que ele se demorou lá em Canaã, nesse lugar de Siquém, que fazia parte do território cananeu. Então, parece que ele está pisando na bola aqui em ter ido direto para sua casa, construído sua casa, já até construído lugar para o seu rebanho ficar. Inclusive, Sucote significa pilhas de palha, né? Palhoças, que é o lugar que ficava ali os cavalos comendo e tudo mais. Por isso que lá recebeu o nome de Sucote. E ali, a Bíblia diz que ele construiu um altar, né? Deu até um nome que significa o Deus de Israel. E é curioso, porque aqui Israel é o nome dele. Então, pela primeira vez, ele está dizendo que o Deus de Abraão e de Isaac é o Deus de Israel também, o Deus de Jacó. Então, olha só que interessante, a maneira como ele está confessando a Deus como o seu Deus particular. Agora sim, ou não. Porque, embora ele tenha construído um altar, ele está desobedecendo a Deus no mesmo momento que ele constrói o altar. Porque o que adianta fazer um sacrifício se o sacrifício não substitui a obediência? Então, o que adianta você construir um altar se a ordem de Deus é que você nem deveria estar em Canaã, era para estar em Betel primeiro. E ele esqueceu de Betel. Então, esse desvio de obediência custou muito caro para Jacó. Porque foi nessa mesma cidade aqui, né, no território de Siquém, que aconteceu o episódio do capítulo 34, quando uma das suas filhas, Diná, ela foi estuprada pelo príncipe do pessoal de Siquém, né? Então, a nossa progressão de fé, como a gente vem batendo nessa tecla, é algo que é progressivo, né? A progressão tem que ser progressiva, né? Mas é algo que envolve sucessos e falhas, acertos e tropeços. Alguns têm uma curva mais rápida, outros têm uma curva mais demorada. E essas diferenças precisam ser respeitadas, contanto que a pessoa esteja disposta a buscar a Deus. Ela vai ter o nosso apoio, vai ter as nossas orações, para que ela cresça. Só que nem sempre ela vai estar isenta de erros. E Jacó pisou na bola. E isso trouxe consequências ruins. Então, o que eu quero deixar como aplicação é que quando vocês ouvem alguém mais velho, como o Bruno, o Jô, até mesmo o caso do Rude, que já é casado e tem uma experiência, uma bagagem maior que a nossa, que não quando a gente ouve essas pessoas dizendo, não é papo de tiozão. Isso é coisa séria. Porque o que eles dizem são experiências que eles têm na bagagem, essa curva de crescimento deles, eles já passaram pelos altos e baixos. Pode ser que eles não falem para vocês, que não, claro, não precisa contar todas as pisadas na bola, mas eles têm as pisadas na bola deles. E quando eles aconselham a gente, é porque eles já sabem ali o que vai dar certo, o que vai dar errado, muitas vezes, né? Então, que a gente possa acatar esses conselhos para não precisar pisar tantas vezes na bola. Igual talvez eles tenham pisado, a outra geração já tenha pisado. Então, quanto mais a gente ouve os mais experientes, menos a gente vai pisar na bola. Pode ser que Jacó, né, um dos elogios que a gente fez para ele, que foi se colocar na linha de frente, pode ser que ele tenha feito isso justamente porque ele aprendeu com as gerações passadas. Vixe, o meu avô foi mó covarde com a avó. Meu pai foi covarde com a minha mãe. E agora eu queria fazer diferente, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Se os nossos pais pisaram na bola, se os nossos irmãos mais velhos pisaram na bola, que a gente não precise pisar na bola também, né? É tão melhor, mais fácil, facilita tanto a nossa curva de aprendizado. Então, para concluir, nesse texto a gente pensou que a gente é ministros da reconciliação. Até porque Jesus ensinou na sua oração, né, que o Senhor deve perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, isso já mostra que está implícito ali na oração. Jesus não pediu para Deus ajudar a gente a perdoar quem nos tem ofendido. Ele já ele parte do pressuposto que a gente perdoa a quem tem ofendido, porque a gente faz parte do povo de Deus. É a descendência da mulher
que depois de Cristo a gente faz parte dessa mesma descendência. Então, a gente é ministro da reconciliação. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Se a gente não está em comunhão com Deus, não adianta querer buscar a reconciliação com o próximo. A gente pensou também no preço da reconciliação. Qual que é o preço? Pode ser a humilhação, né? No caso de Jacó, com seu orgulho quebrado. Pode ser prejuízo financeiro para restituir tudo que você ofendeu a pessoa. Tem um preço, mas ele vale a pena. Também pensamos aqui que assuntos mal resolvidos da velha vida, eles não ficaram na velha vida. Eles precisam de um tratamento. Ah, mas Deus perdoou? Beleza, perdoou. Mas se está um assunto mal resolvido, ele precisa ser resolvido. Tudo que tiver ao nosso alcance, que for possível para ser resolvido, deve ser resolvido. E por fim, essa história mostra que, apesar de todas as nossas falhas, o triunfo da graça, ele se faz presente mais uma vez. E essa graça mostra que Deus, no fim das contas, ele vai fazer a sua vontade prevalecer. E é bom quando a gente está dentro dessa vontade, porque aí a gente é transformado por meio dessa graça que triunfa. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aí, fica à vontade, tá?